Uma boa noite a todos. Sejamos muito bem-vindos à reunião desta noite, reunião dedicada em sua primeira parte ao estudo das obras de André Luiz, a coleção A Vida no Mundo Espiritual. E estamos tendo a oportunidade de estudar o livro Nosso Lar. E desde já rogamos a nosso Senhor Jesus Cristo que todos temos paz em nossos corações e procuramos receber tudo aquilo que viemos buscar nesta noite. E chegamos ao capítulo 25 de Nosso Lar, cujo título é Generoso Alvitre, um generoso convite. E o que este capítulo tem a reservar para nós? Que lições vem trazer para nós? Nós estamos alcançando a metade da obra Nosso Lar. E nestes 25 primeiros capítulos, nós tivemos a oportunidade de ver André Luiz compartilhando conosco as suas experiências no plano espiritual. Vimos o difícil despertar dele no plano espiritual, o socorro recebido. Vimos que ele foi um importante médico na última reencarnação, mas nem todo o seu conhecimento, nem todo o seu patrimônio material, nem todos os seus títulos acadêmicos ou as suas contribuições científicas foram suficientes para que André Luiz pudesse atenuar o peso dos seus equívocos, das suas culpas, no momento em que ele se defrontou com o tribunal de sua própria consciência. Mas agora, estamos num ponto do livro em que André Luiz vai se defrontar com uma nova realidade. Ele, que apresentou esses detalhes a respeito da colônia espiritual Nosso Lar até este momento, inclusive, na semana passada nós tivemos a oportunidade de ver que ele, junto com Lísias, estava ali tendo a chance de ouvir um aparelho que aparentemente era um televisor e que noticiava a respeito do iminente início da Segunda Guerra Mundial, né? E havia o pedido por parte de habitantes da colônia morada para que modificasse a vibração, o pensamento em Nosso Lar em benefício do plano terrestre. Mas agora, André Luiz iria entrar num novo estágio. Ele agora está se preparando para o trabalho no plano espiritual. Ele está, digamos assim, numa transição, deixando de ser aquele André Luiz que estava necessitado de cuidados para que agora ele pudesse se preparar para auxiliar, para ser útil no plano espiritual. Então, de uma forma geral, esse capítulo 25 vem nos trazer uma ideia profunda a respeito de recomeço. E como é importante a gente pensar que a experiência na carne e a experiência no plano espiritual vai sempre importando em recomeços na nossa existência. Nós vamos abrindo e fechando ciclos, vamos começando e recomeçando experiências. Então, aquele médico renomado, aquele médico que trouxe contribuições científicas, e agora se despir dessa característica para iniciar uma nova jornada. E nós vimos em capítulos anteriores que o André Luiz pediu oportunidade de trabalho ao ministro Clarencio, né? E vimos que no fundo, ele estava com a impressão de que poderia encontrar trabalho na área médica, né? Dando continuidade à profissão que ele abraçou na última reencarnação. Só que ele não tinha, no plano espiritual, os conhecimentos e as condições necessárias para abraçar essa profissão. Ele teve um choque de realidade. Ali ele estava numa outra condição, numa outra posição. E olhem que interessante, porque o trabalho agora para André Luiz seria organizado de uma maneira paulatina. Primeiro, ele teria a oportunidade de conhecer o trabalho
em todos os 6 ministérios de nosso lar, para depois ele ir avançando e galgando outros postos. Vejam a organização no plano espiritual em torno do trabalho e do trabalhador. Ele não ia chegar lá sendo médico, até porque os conhecimentos de medicina no plano carnal, no plano da terra, eram conhecimentos rudimentares, perto daqueles exigidos no plano espiritual. Então ele não tinha condições nem de exercer essa função lá no plano espiritual. Então ele precisava recomeçar do início. E um dia, o capítulo começa assim, no dia seguinte, depois dele ter aquela notícia a respeito da necessidade de orar pela terra, André Luiz estava tomando o café da manhã junto com Lísias, Dona Laura e os familiares. Quando Dona Laura deu a André Luiz uma notícia que deixou ele muito feliz. Disse que Rafael, um trabalhador do Ministério da Regeneração, iria, dali a instantes, buscar André Luiz para começar a aprender o trabalho, para conhecer o Ministério da Regeneração, para que ele pudesse dar os seus primeiros passos ali como um trabalhador em nosso lar. E ele ficou radiante, muito feliz com essa possibilidade, com esse generoso convite que estava diante dele. E assim que todos tomaram lá o seu café e partiram, ficou na casa somente a Dona Laura e o André. E aí a Dona Laura disse para o André assim: olha, André, a sua mãe não reside em nosso lar, ela está em esfera superior. Então eu quero reivindicar para mim a tarefa maternal de te aconselhar. Interessante essa percepção de Dona Laura, porque ela deixa entender que o André ele já estava preparado para estagiar nos diversos ministérios de nosso lar, mas talvez ele precisasse ali de um aconselhamento, de alguém que amasse ele e pudesse dar algumas diretrizes para ele bem aproveitar essa experiência. E o André disse que aceitava esse convite, afinal de contas ele sentia no íntimo que a relação entre ele e Dona Laura não era não era a primeira vez que eles estavam se encontrando. Ele tinha a impressão de que já vinha de séculos as relações entre eles. E talvez realmente não tenha sido obra do acaso a chegada dele ao lar de Dona Laura. Então ela começa aconselhando André Luiz da seguinte maneira. Ela diz assim: sei que seu espírito de pesquisa intelectual é muito forte. Então ela relembra André Luiz que na última reencarnação como médico ele dedicou-se de uma maneira muito competente à pesquisa, ao conhecimento teórico, ele buscou essas informações. Então ela diz que ele tem essa característica, mas ela ressalta que como médico estudioso, apaixonado por novidades e enigmas, seria muito fácil ele se equivocar nessa nova posição, nessa posição de aprendiz que ele havia se colocado. E ela adverte: não esqueça que poderá obter valores mais preciosos e dignos que a simples análise das coisas. Abandone, quanto lhe seja possível, os propósitos de mera curiosidade. Então, a Dona Laura está querendo dizer para o André Luiz que é necessário que ele desperte para a necessidade de se colocar como um aprendiz no momento em que ele estiver transitando entre os ministérios de nosso lar, para que ele pudesse especialmente deixar despertar em seu coração o desejo de colaborar aonde quer que fosse e quem quer que fosse. A curiosidade do André Luiz, esse espírito pesquisador, poderia fazer com que ele pudesse se concentrar em questões de menor importância naquele momento. Ele pudesse querer se prender a minúcias do trabalho que eram desnecessárias. O que ele precisava é deixar que o espírito de colaboração pudesse aflorar no coração dele. E antes de buscar esse entendimento analítico das coisas, que de fato é muito proveitoso, que ele pudesse primeiro cultivar o sentimento no seu coração. Porque de nada adiantava a intenção dele pesquisar, dele entender, sem que ele tivesse o desejo sincero de ajudar, de colaborar, de trabalhar. Por isso, Dona Laura diz para ele que é necessário que ele possa deixar que o sentimento sobreponha ao raciocínio.
Aí ela continua aconselhando ou observando aqui os aspectos do trabalho para André Luiz, dizendo assim que Clarencio, aquele ministro em que ele foi pedir o trabalho, ofereceu a ele ingresso nos ministérios. Então ele sim poderia transitar pelos 6 ministérios de Nosso Lar, mas ele deveria começar pelo ministério da regeneração. E por que será que Clarencio orientou André Luiz a começar pela regeneração? O Ministério da Regeneração é o local onde o trabalho é mais pesado, o trabalho é mais difícil, é aquele trabalho que ninguém quer fazer, é aquele trabalho que não dá status, aquele trabalho que não gera o reconhecimento, é o trabalho que é necessário ter muita humildade para abraçá-lo. Então é por isso que André Luiz recebeu como orientação iniciar as suas tarefas pela regeneração. Porque lá ele teria condições de desenvolver os sentimentos de amor. Ele iria aprender o valor de fato do trabalho e entender principalmente que não há diferença entre o trabalho humilde e o trabalho que dá o status, que gera o destaque. E ali ele poderia, atendendo essas tarefas mais humildes, começar a galgar esses primeiros passos na sua evolução rumo a personificar a figura de um trabalhador em nosso lar. E nesse contexto, a dona Laura diz para o André, para que ele pudesse aprender a construir o seu círculo de simpatias. Olha que interessante. Está mostrando para ele a necessidade dele chegar no grupo de maneira humilde, dele poder construir relações, porque uma vez construindo esse círculo de simpatias, ele ia encontrar pessoas que poderiam sanar dúvidas, auxiliá-lo, que poderiam abrir caminhos para ele. Ele poderia, inclusive, encontrar entre aqueles sofredores e necessitados que atendesse, pessoas que dariam a ele lições. E dentre os círculos de simpatias que André Luiz angariou, nós vamos ver especialmente uma pessoa que vai auxiliá-lo muito, principalmente na parte final do livro. Né? Mas quem quiser saber quem é, acompanhe as reuniões que nós explicaremos aqui. Né? E ela diz para que ele não esqueça não esqueça que o espírito de investigação deve manifestar-se depois do espírito de serviço. Mais uma vez, lembrando André Luiz a necessidade dele arregaçar as mangas, trabalhar e deixar que aquele intuito de pesquisa e de entender as coisas ficasse para um segundo momento, para que não atrapalhasse justamente essa oportunidade que ele teria de se defrontar com situações que poderiam trazer a ele ensinamentos. E ela continua: somente o trabalho digno confere ao espírito o merecimento indispensável a quaisquer direitos novos. É muito interessante quando ela menciona pro André que se ele abraçar o trabalho, ele terá uma consequência, ele colherá frutos desse trabalho. E quando se fala em direitos novos, nós podemos pensar aqui em vários aspectos. Nós já estudamos, por exemplo, o bônus hora, vimos que conforme o trabalho é executado, há a possibilidade de se converter esse trabalho em concessões no plano espiritual, né, em conquistas no plano espiritual. E realmente, a partir do trabalho, o André Luiz poderia ter a oportunidade de encontrar a mãe dele, ter a oportunidade de fazer uma visita aos entes queridos que estavam ainda encarnados, e principalmente, por meio do trabalho, ele poderia alcançar novas possibilidades de conhecimento, acessar outros círculos de experiências que pudesse fazer com que ele tivesse a ampliação da sua compreensão no plano espiritual. Então vejam como é interessante o progresso. A natureza realmente não dá saltos. Primeiro, o André Luiz começaria colocando ali o seu primeiro degrau no que diz respeito às suas experiências no campo do trabalho, e a partir do momento que ele assumisse essa tarefa, com competência, ele poderia alcançar outros objetivos, outras experiências. E continua a dona Laura dizendo que o Ministério da Regeneração está repleto de lutas pesadas, localizando-se ali a região mais baixa de nossa colônia espiritual. E não se considere, porém, humilhado por atender às tarefas humildes. Né? Então ela vem mostrar para ele que todo trabalho é digno e que, na verdade, o trabalho aparece
quando o trabalhador está preparado. Então nós não podemos escolher trabalho, nós temos que abraçar aquilo que aparece na nossa frente, abraçar de bom grado, procurar aproveitar a oportunidade, para que nós possamos aí sim reunir condições de adquirir o direito de obter outras experiências, outros trabalhos. E nesse ponto, a dona Laura se lembra da figura de nosso mestre Jesus. Ela lembra que o Cristo mesmo sendo o maior trabalhador do plano terrestre, ele não desdenhou o serrote pesado na carpintaria. Então, mesmo assim, ela vem nos mostrar que todo trabalho tem o seu valor e que nós nos alinhamos ao trabalho que nós temos condições de realizar, por mais humilde que ele seja, ele tem uma função na nossa existência, na nossa evolução. A dona Laura diz que a ciência de recomeçar é das mais nobres que nosso espírito pode aprender, né? Então, diante de todo esse aconselhamento que ela procura nos dar, né, que procura dar para André Luiz e que, consequentemente, tem reflexos em nossas vidas, ela vem dizer que nós sempre somos convidados a recomeçar. Até mesmo dentro da nossa reencarnação, quantas vezes nós precisamos recomeçar uma certa tarefa, rever certos conceitos, né? E quando nós retornarmos ao plano espiritual, o conjunto de experiências que nós tivemos vão agregar a nossa bagagem espiritual. Porém, lá nós precisamos, mais uma vez, recomeçar a nossa jornada, reaprender uma série de pontos. E Dona Laura lembra da figura do apóstolo Paulo, que ele é um exemplo de quem soube recomeçar. Ele que nasceu como Saulo, como um judeu abastado, privilegiado do ponto de vista intelectual, mas que se dedicava a perseguir os cristãos. Então, num certo momento, a visão dele se ampliou e aí ele teve condições de recomeçar trabalhando para a divulgação da doutrina de Nosso Senhor Jesus Cristo. E ele não começou já tendo plenas condições de divulgar as lições do Mestre. Ele começou como tecelão, ele começou auxiliando aqueles operários, começou de uma maneira humilde e simples para mostrar que, primeiro, que ele havia mudado e que ele havia entendido os conceitos novos. E aí depois ele foi galgando outras esferas de trabalho a ponto de as suas palavras e as suas peregrinações ressoarem em nossas vidas até os dias de hoje. E essa lição da Dona Laura, esses aconselhamentos que ela ofereceu a André Luiz, ofereceu de maneira maternal a André Luiz, nos faz lembrar a questão 119 do livro O Consolador. Nessa questão foi perguntado para Emmanuel como que nós poderíamos agir para ampliar a nossa capacidade espiritual. E a resposta que Emmanuel nos dá é muito interessante e parece que está em sintonia com os conselhos de Dona Laura, porque Emmanuel ressalta a necessidade de primeiro trabalharmos o nosso sentimento, para que nós possamos ser úteis ao próximo e possamos ver o próximo com amor, e ver o trabalho com amor. E aí Emmanuel responde assim a esse questionamento, que a capacidade espiritual poderia ser ampliada na visão dele por uma situação em que ele não encontra outra fórmula mais elevada e mais bela que a do esforço próprio dentro da humildade e do amor, no ambiente de trabalho e de lições da terra, onde Jesus houve por bem instalar a nossa oficina de perfectibilidade para a futura elevação dos nossos destinos de espíritos imortais. Se nós formos procurar absorver os conselhos da Dona Laura, se a gente pudesse resumir esses conselhos que ela procurou dar a André Luiz, talvez a gente pudesse dizer, ela quis dizer para ele que é necessário para o trabalho a humildade e o amor. Esses são os pressupostos iniciais. Além do próprio esforço, além da busca, né, é necessário que haja a humildade e o amor, especialmente ao próximo, para que o trabalho possa ser produtivo e para que não haja quedas no meio do caminho. E depois de ouvir os conselhos de Dona Laura, o André Luiz levantou os olhos marejados,
certamente simbolizando a emoção que ele sentiu naquele momento em que ele teve a oportunidade de receber esses conselhos maternais, quando, de repente, alguém bateu a porta. Era o Rafael que chegava para levar o André Luiz lá no Ministério da Regeneração. Aí a dona Laura deu uma saudação final para ele, deu um, um boa sorte para ele, dizendo assim: vá, meu amigo, pensando em Jesus, trabalhe para o bem dos outros para que possa encontrar seu próprio bem. Nas próximas semanas, nós vamos ver o André Luiz tendo a oportunidade de iniciar o seu estágio no Ministério da Regeneração, tendo a oportunidade de iniciar o seu trabalho na colônia Nosso Lar. Então não percam as próximas reuniões. Se quiserem ver os desdobramentos dessa nova empreitada de André Luiz. E já começa na semana que vem com o Reinaldo, que vai falar sobre o capítulo 26, Novas Perspectivas. E como o capítulo de hoje vem nos falar muito desse recomeço, dessa oportunidade que todos nós temos de fazer diferente a nossa vida, em que tanto a nossa vida como o além da vida são marcados por essa dança de modificações de ciclos, né? Eu venho lembrar aqui um trecho apenas de um poema de Maria Dolores, poema chamado Começar Outra Vez, que diz assim: alma querida, escuta, entre os lances do mundo, se escorregaste à beira do caminho e caíste, talvez, em pleno desalinho, na sombra que te faz descrer ou desvairar, ante a dor que visita a renovar-te anseios, não desprezes pensar, levanta-te e confia, porque a vida te pede, abrindo-te outro dia, começar outra vez, trabalhar, trabalhar. Assim também, alma fraterna e boa, se caíste em momentos infelizes, não te abatas, nem te marginalizes. Levanta-te e retoma o teu próprio lugar. Aceita os agrilhões das provas necessárias. Esquece, age, abençoa, adianta-te e lida, e escutarás a voz da lei de Deus na vida. Começar outra vez, trabalhar, trabalhar. Que, inspirados pela experiência de André Luiz, não esqueçamos o generoso alvitre que nos foi dado pelo capítulo dessa noite. Começar outra vez, trabalhar, trabalhar. Vamos para a segunda parte. Gente, é só agradecer a todos, né? Primeiro, uma boa noite para vocês. Muito obrigado pela presença. E como falou em trabalho, uma vez numa nossa reunião, um espírito, ele sempre fazia algumas poesia, algumas coisas muito interessantes, pegando o lado, né, humorístico. E ele fez uma poesia uma vez que eu me lembro, num verso que ele dizia o seguinte: para a gente não falar em trabalho no centro espírita, porque já cansava. Então, vou falar reunião, porque a gente fala, ó, nós estamos trabalhando lá no centro espírita, porque, inclusive, essa frase é do Emmanuel, ela tá ali em Araras, no Antônio Luiz Saião, lá no Hospital Psiquiátrico. O médium às vezes fala que está cansado. Ah, eu não vou no centro porque eu estou cansado. Aí a gente vai lembrar do Chico Xavier, que trabalhou. Eu estava conversando com uma amiga minha agora mesmo, até quase 100 anos. A dona Isabel Salomão completou 100 anos trabalhando. E lá está escrito o seguinte: o exercício do amor verdadeiro não deve cansar o coração. Olha só que coisa linda. Exercício do amor verdadeiro não deve cansar o coração. Então, a gente tem que trabalhar com amor. Nós vimos o André Luiz, que ele era médico aqui, lá ele não podia ser nem enfermeiro, né? E aí eu lembro dos médicos que frequentam com a gente aqui, né? Principalmente o doutor Andir, que eu considero demais. A gente tem muita amizade há muitos anos. Ele falou para mim que nunca na vida dele, de quando ele conheceu a doutrina espírita, que deve fazer mais ou menos uns 35 anos, né, Roberto? Mais ou menos. Ele falou que nunca fez nenhuma cirurgia sem primeiro pedir ajuda para os médicos do plano espiritual. Então, olha que coisa interessante aí.
E tem hoje muitos médicos que a gente está sempre falando, é só entrar na internet, nós vamos ver. E já nas nossas palestras, a gente tem acho que quase 160.000 visualizações no Eurípides Barçanufo. A gente tem muita visualização, mas a gente tem uma palestra interessantíssima. Morte encefálica e doação de órgãos, que o Dr. Auro fez, está aí. E tem uma outra palestra lá que também é interessante, medicina e mediunidade. E ali tem, aqueles que quiserem, né, pode colocar e pode ir ouvindo, pode ir assistindo. A gente sempre fala de médicos, cita livros, que é muito interessante. Nunca teve tantos médicos espíritas como agora. Eu vou na Unicamp todo mês. A Unicamp, todas as vezes que eu vou lá, eu vou num departamento que eu tenho um problema. Naquele departamento, só naquele departamento tem 4. Inclusive um professor é espírita. Por quê? Porque não tem saída. Onde a medicina acaba o recurso da medicina, começa o recurso da medicina espiritual. Então aquele que tiver qualquer problema é só Jesus. É o médico das almas, né? O rei do amor e o príncipe da paz. Olha, que ele nos abençoe. Muito obrigado, gente. Está encerrado.